Então pode começar. Tá gravando? Oi. Oi! Primeiramente, gostaria de dizer um bom dia, boa tarde e boa noite. Na verdade, queria agradecer porque vocês estão me dando essa atenção. E eu gostaria de mostrar uma surpresa para vocês, porque agora estou com cabelinho na régua, né, malandro? Então, ó, tá vendo? Deu um tapa, 15 pila, mano. 15 conto por mês. Sem lucro. Se você fazer uma hidratação, ó, vai quanto? Vai uns 45. E aí naquele cabelo, uma hidratação, dá um corte, 60 conto. Mano, não dá. Quinzão é a vida. E agora lá na régua, né? Mas vamos ao que interessa. Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Eu vou falar isso no final do vídeo, mas eu falo agora também para vocês lembrarem. Interessa dizer que eu agradeço vocês que estão sempre vendo nossos vídeos, compartilhando. E não se esqueçam, Jesus é o seu mano também. Quando você faz isso, você faz por Jesus. Mas vamos ao que interessa. Você já pecou na vida? Alguma vez você já mentiu? Ou você teve inveja de alguém? Ou teve até ciúmes? Pois bem, antes de rodar a vinheta, então vamos ao tema do vídeo. Que rufem os tambores. Não. Eu sou um pecador. Roda a vinheta. Eu sou um pecador. Eu, Mano Rodrigo, sou um pecador. Falo isso sorrindo, mas é porque eu gosto de dar risada. Mas eu sou um pecador. Você é um pecador. Nós somos pecadores. Rodrigo, com que autoridade você fala que eu sou um pecador? Com a autoridade bíblica. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Paulo fala assim para os romanos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a redenção, mas a ideia é, todos pecaram, todos pecamos, e a verdade é uma só, Então, para a gente se conectar com Deus, precisamos deixar o nosso orgulho de lado e admitir que nós pecamos. Todos nós pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, você que acha que não peca, você está errado. Então, eu peco, você peca, nós pecamos, isso é uma verdade. Mas o primeiro ponto é devemos admitir que isso é uma verdade. João, capítulo 8, versículos 1 ao 12. Eu não vou ler tudo para não ficar bem extenso, mas eu vou ler alguns pontos, só os pontos principais. Provavelmente você já ouviu falar dessa história. É a mulher adúltera. Mas vai falar assim, Jesus, né? A história é com Jesus. Então, né? Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Versículo 4. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Mas eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então, se você tem pecado, se eu tenho um pecado, se eu não tiver nenhum pecado, então eu vou apedrejar a mulher adúltera. Resultado? Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Será que eles pecavam mais? Ou tinham mais pecados? Né? Pela idade? Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Inclusive, Jesus era o único que estava ali. É um ponto a se refletir, olha lá. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Então todos
pecaram. Todos que estavam ali para apedrejar a mulher do pecado, pecaram. E Jesus falou, olha, quem não tem pecado, seja o corajoso. Ninguém foi corajoso. Jesus não a condenou a mulher. Jesus, ele tinha autoridade para condenar ela, porque ele nunca pecou. Inclusive ficou só ele e ela. Mas ele deu uma ordem para ela. Vá e abandone sua vida de pecado. Então, nós precisamos então reconhecer, admitir. E aí devemos abandonar a vida de pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21, que eu também não vou ler tudo, só alguns pontos. Romanos 12, capítulo 5. Não, pera. Romanos 5, versículo 12 ao 21. Né? Acompanhem depois aí, se puderem, para você ver se eu não estou falando nenhuma heresia, porque se for heresia você estará sendo enganado e você não pode ser enganado. Morte em Adão, vida em Cristo. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Olha, muitos mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O mesmo cara que não condenou a mulher. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E agora acabei de cuspir. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte em Adão, vida em Cristo. Morte em Adão, todos pecaram. Adão pecou, todos pecaram. Vida em Cristo. E qual é o resultado disso? Graça. Esse é o resultado. Mas para você receber a graça, você deve assistir o último vídeo, que é a Trilogia da Salvação. Então não deixe de assistir o vídeo Trilogia da Salvação. Por quê? Devemos admitir que pecamos. Devemos então, depois que admitir, abandonar o pecado. Mas, na verdade, para a gente conseguir abandonar o pecado, a gente só consegue por meio da graça. E para a gente conseguir a graça, assista a Trilogia da Salvação. Jesus Cristo, Ele nos dá a graça, Ele nos salva. Então não se esqueça, Jesus é o meu mano e pode ser o seu também. Não se esqueça de deixar o like e um beijo. Falou!